Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre nós, o barro, e ele, o oleiro. A boa obra que Deus começou, ele há de terminar. O terminar de Deus não se refere que ele vai terminar na vontade dele. Às vezes nós vemos pessoas dizer, é a vontade de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus. Quando você examina as Escrituras, você descobre a vontade de Deus. Mas o homem por si só é falho. E muitas vezes você vai ver a palavra oleiro nas Escrituras. E quando você observa, ele está tratando de nações, de povos, como vaso na mão do oleiro, de instituições, mas particularmente a maioria das vezes se refere a pessoas. Ele gosta de tratar com pessoas porque ele tem um propósito em particular com cada pessoa. Isaías 64:8, a palavra de Deus diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos um barro e Tu o nosso oleiro, todos nós, obra das Suas mãos. Deus sempre trabalha a nós de maneira especial. Às vezes não compreendemos o trabalhar de Deus, nós agitamos, nos preocupamos, mas segundo a palavra de Deus, aquele que mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. E às vezes dentro desse tratamento, nós entramos em crise se nós não estudamos, não temos orientação, não lemos, não acompanhamos outros ministérios como Deus tratou. Às vezes nós se embaraçamos na caminhada. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os vossos pensamentos que pensam de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Observa, uma tradução diz para dar o fim que buscais. Quando nós observamos esse querer de Deus, dos nossos pensamentos, não que ele tenha um pensamento mau, não, mas existem algumas coisas quando nós não compreendemos o tratamento e não nos dobramos diante do desígnio de Deus, sofremos a consequência da nossa cerviz dura, do nosso orgulho, da nossa incapacidade e às vezes da nossa maneira de não compreendermos o trabalhar no corpo de Cristo, o trabalhar particular na vida de cada um. 2 Coríntios 4, versículo 7, ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observe, ele diz assim, em vasos de barro, o oleiro quando faz um vaso e queima, passa no fogo, ele é um vaso que dificilmente pode ser trabalhado de novo, apenas colado. Nós não. Nós somos como barro continuamente na mão dele. A nossa vida inteira, nós somos como barro na mão do oleiro. Não porque você passou num fogo e não vai ser mais moldado. Não. Eu vejo Deus moldando pessoas de 20, de 30, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 anos, passando pelo moldar de Deus. Esse é o amor de Deus, é o querer de Deus, sempre Deus buscando nos aperfeiçoar, mesmo em situações que às vezes não estamos entendendo no momento. Quando o apóstolo Paulo fala isso sobre a excelência do poder em vasos de barro, ele diz em tudo atribulado, não angustiado, perplexo, não desanimado, perseguidos, não desamparados, abatidos e não destruídos. E ele diz, você caminha trazendo sempre a mortificação de Jesus. E quando nós olhamos algumas coisas colocadas pelos apóstolos, uma delas é sobre o soberbo, o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, antes da maior graça, portanto, Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. A graça te faz triunfar, a graça te faz caminhar. Quando ele tratou com o apóstolo Paulo foi permitido um mensageiro de Satanás, em 2 Coríntios 12, você vai ver esse relato de ele passar por sofrimento, uma tradução diz ele era esbofeteado. Ele passou por um sofrimento, porque Deus queria uma perfeição da natureza de Deus nele e queria que ele caminhasse num padrão de humildade. E todas as vezes que nós temos problema com a soberba, com o orgulho, com a arrogância, com a prepotência, Deus permite situações na nossa vida que aquela situação, no momento, ela não é de gozo, senão de tristeza, mas senão ela é necessária para que nós não se perdemos na caminhada, né? E lá em Romanos capítulo 9, versículo 21, ele diz, não tem o oleiro poder sobre o barro
para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? Por que vaso de honra e vaso de desonra? O vaso que não se submeteu, que não se humilhou, que não se arrependeu, que não consertou, que não entrou dentro daquele propósito que é a vontade perfeita de Deus, talvez ele não termine seus dias com honras. Eu conheci muitos homens. Hoje eu ouvi uma ministração de um homem que, quando eu era menino na fé, há mais de 30 anos, ele era um grande líder aqui no Brasil. Hoje ele é motivo de chacota, de zombaria nas redes sociais. Mas ele estava se levantando como uma paternidade. Mas não sei qual foi a área que ele não pôde se cuidar. Não estou aqui para julgá-lo. Eu, quando vejo homens assim, eu penso que a misericórdia de Deus ainda pode o levantar, pode fazer ele triunfar. Às vezes Deus permite correções. Em Israel ele permitiu uma correção de 70 anos, outras menor. A correção babilônica em cima de Israel foi de 70 anos. Mas se você observar as escrituras, você vai ver muitas datas de correção. E às vezes nós achamos que a correção, quando vem sobre nós, ela vem como de manhã e de tarde ela terminou. Às vezes ficamos em um processo de tratamento, alinhamento, correção, disciplina. E tudo isso, essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam, daqueles que se submetem, daqueles que querem a vontade dele. E tudo aquilo que às vezes a gente está vendo diante de nós, quando nós olhamos com fé e buscamos do alto resposta, isso é transformado em bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus.